Mendes Bata. Por coincidência, por inevitabilidade ou talvez por opção, o PSD acabou por ser o grande dinamizador da sociedade pós-industrial em Portugal desde meados da década de 80. Portugal cosmopolitizou-se, Portugal cresceu a um ritmo superior à média comunitária, Portugal desenvolveu-se, infraestruturou-se, privatizou-se, recompuseram-se fortunas fabulosas, mas Portugal ainda está longe de ser uma sociedade mais justa e equilibrada. É que, de facto, meus caros amigos, não basta criar empregos. Há que atuar também sobre o mecanismo da seleção do emprego, que é um dos mecanismos essenciais da produção de pobreza. Não basta ter a taxa de desemprego mais baixa da Europa. Nós temos que lutar contra a sociedade das cunhas. Temos que lutar contra o desemprego de longa duração, que conduz a um estigma de exclusão social, à marginalização do sistema, por vezes até ao desaparecimento da própria paisagem económica. Quais são os valores que as famílias portuguesas poderão transmitir às gerações vindouras, quando há mais de 2 milhões de portugueses que vivem em Portugal sem felicidade nem conforto, habitando casas em bairros da lata ou casas degradadas? Qual é o mercado da habitação, de aquisição ou de arrendamento que está disponível para aqueles que vivem do seu salário mínimo nacional ou que vivem de uma pensão de reforma? Quantos jovens têm acesso a viver independentemente em casa própria? Meus caros amigos, ter casa própria hoje em Portugal, o sonho mais primário de qualquer português. E nós não podemos admitir que o setor da habitação apenas ande entre os 3% e os 4% do investimento do Estado, porque a felicidade dos portugueses também começa por aí. O PSD tem a obrigação de lutar e de furar o círculo vicioso da pobreza. Aquela pobreza que faz das famílias pobres e numerosas gerar crianças que muito cedo substituem os brinquedos pelas ferramentas e que ficam sem instrução, e que ficam sem formação profissional, e que ficam sem qualificação no mercado de trabalho, logicamente no degrau mais baixo da escala salarial, logicamente continuam a viver no meio da lata e da lama. O PSD, meus caros amigos, nós que assistimos aqui à queda do Muro de Berlim, temos que lutar e temos que contrariar aqueles que querem erguer em Portugal um muro de dinheiro arrogante e insultuoso, que querem fazer de facto do consumismo e do individualismo as grandes matizes da sociedade pós-industrial. O PSD não pode conformar-se com os contornos de uma sociedade dualista, nem sequer deve deixar-se encandear com algumas manifestações de novo riquismo que graçam em parte substancial da classe possidente, mas também da classe política. O PSD, a exibição despodurada do luxo e da riqueza, não vale a pena sequer ser contrariada, mas nós não podemos admitir que altos dignitários do PSD, um partido com as raízes populares que o PSD tem, que possam andar a abrilhantar as festas da classe que vive na luxúria, que vive na riqueza, que é ofensiva dos milhões de portugueses que continuam a viver em condições degradadas economicamente e socialmente. Dos 10 milionários do top nacional da riqueza, apenas 2 devem a sua fortuna a atividades produtivas e industriais. Todos os outros são especuladores da economia de casino. O PSD não pode nem deve permitir, nem incentivar a riqueza fácil, nem deve tomar o novo riquismo como um modelo a adotar. O verdadeiro objetivo do PSD, meus caros amigos, é de facto, não é apenas fazer entrar Portugal no clube dos ricos até ao final do século XX. O nosso objetivo não é apenas colecionar maiorias absolutas, é saber o uso que delas fará, é saber qual é a sociedade de destino que nós queremos verdadeiramente conseguir e construir. O grande objetivo do PSD é ser o mentor de uma sociedade mais partilhada, mais justa, mais equilibrada, depois da década revolucionária do 25 de Abril e depois de uma década de grande
grande consumismo e pós-industrial. O grande objetivo do PSD é ser o profeta de um regresso às atividades virtuosas, aos valores profundos, onde a ética, a competência, a capacidade e a honestidade e a frugalidade de algumas atitudes sejam verdadeiramente o fermento e sejam a semente de uma sociedade mais humanista que está contemplada no programa do PSD, que ainda há 2 horas, ou menos 2 horas, nós acabámos de votar aqui neste Congresso. Meus caros amigos, se nós temos que denunciar que há o dualismo social e económico, que dizer dos desequilíbrios regionais que têm crescido em Portugal? Que dizer da desertificação que avança em Trás-os-Montes, na Beira Interior, que avança no Alentejo, que avança na Serra Algarvia? Que dizermos, meus amigos, das disparidades dos indicadores socioeconómicos inaceitáveis entre portugueses do mesmo país, entre regiões do mesmo país, disparidades ao nível da captação do PIB, ao nível da captação da poupança, do saneamento, da saúde e tantas outras coisas mais. Só um poder regional pode efetivamente implementar uma política coerente numa determinada região de um país. De facto, não será certamente essa política levada a cabo pela Federação das Delegações Ministeriais com casa montada em cada distrito, vivendo de costas umas para as outras. Meus caros amigos, o projeto de regionalizar Portugal faz parte do legado político de Sá Carneiro, faz parte do capital político recente do PSD. E, de facto, eu não posso compreender que haja quem venha pôr em causa o projeto de regionalização, fazendo tábua rasa da lei de bases que o PSD aprovou na Assembleia da República o ano passado, fazendo tábua rasa do programa eleitoral que nos levou à vitória o ano passado, há 1 ano, fazendo tábua rasa do programa de governo que há menos de 1 ano foi aprovado e fazendo tábua rasa do programa do partido que aprovámos há poucos minutos. Efetivamente, meus caros amigos, nós temos que dizer que as regiões são uma realidade indesmentível. As regiões estão na ordem do dia da Europa. Se olharmos para o Tratado de Maastricht, todo ele está virado a pensar nas regiões, no desenvolvimento equilibrado, desde as redes transeuropeias, desde o Comitê de Regiões. E eu pergunto, meus caros amigos, no Comitê de Regiões em 1993, quem é que se vai sentar ao lado dos presidentes das regiões europeias eleitos? Serão os tecnocratas? Serão os presidentes das comissões de coordenação regional? Serão nomeados por quem? Pelo Poder Central? Em representação de quem? Prestando contas a quem? De certeza que não é às populações. Há alguns que vêm esgrimir um argumento terrível, definitivo, irreversível, decretal, de que pura e simplesmente a regionalização não se faz porque o professor Cavaco não quer. Eu não acredito nesta tese. Porque o professor Cavaco Silva é um homem sério. O professor Cavaco Silva construiu a sua reputação e a sua imagem no respeito pelos compromissos que assume. E ele tem a força suficiente neste partido para, se recusasse a regionalização liminarmente, não teria permitido a sua inserção nem no programa eleitoral, nem no programa de governo, nem no programa do partido. Por isso, meus caros amigos, são aqueles que querem continuar a decidir no secretismo dos gabinetes, querem continuar a decidir capela a capela, lar a lar, metro a metro, escola a escola. São aqueles que enchem muito a boca com a aproximação ao povo, com a identificação com a sociedade civil, mas na prática apenas ficam pela desconcentração dos serviços, entregues a delegados do Poder Central que não prestam contas perante a população, perante ninguém e muito menos sequer perante as estruturas locais ou distritais do PSD, que ficam marginalizados nesta situação. Surgiu um argumento novo e recente em Portugal contra a regionalização, o de que é um perigo para a unidade nacional. Meus caros amigos, como se em Portugal houvesse algum perigo em termos étnicos ou religiosos, como se houvesse algum risco de restauração do reino do Algarve, do Condado Portucalense ou da Lusitânia das Astúrias, dos Montes Hermínios, como se houvesse verdadeiramente, não tivesse sido a regionalização e a descentralização do poder que impediram os Açores e a Madeira da tentação de entrar na tentação independentista. Porque, meus caros amigos Alberto João e João Bosco, o que se passa é que muitos daqueles que vêm bater os palmadinhas nas costas, que cavalgam nas vossas vitórias regionais, são os mesmos que temem pelas costas a vossa capacidade reivindicativa. São os mesmos que criticam os vossos métodos de liderança, a vossa capacidade de vencer. São esses, meus caros amigos, que nós de facto não aceitaremos fazer aqui aquilo que eu chamo o compromisso da boa-fé. E o compromisso da boa-fé deve ser estabelecido entre
entre aqueles que acreditam na regionalização e aqueles que, não rejeitando a regionalização, temem uma implementação demasiado rápida, uma implementação menos cuidada. Entre esses, há 3 princípios fundamentais neste compromisso. Um é o do gradualismo, o outro é o da elevada consensualidade e o outro é o da avaliação de resultados. Porque, meus caros amigos, não faz sentido nós exigirmos para a regionalização a consensualidade total, estarmos à espera que seja uma questão pacífica. Eu pergunto, qual foi a reforma levada a cabo pelo PSD que já foi pacífica até hoje? Uma reforma, uma medida de fundo, para ser verdadeiramente pacífica, isso significa que não está a abolir com os interesses instalados, nem com as inércias instaladas, nem com os corporativismos montados. Portanto, não é uma reforma, é um truque de ilusionismo político. Meus caros amigos, nós não queremos enganar ninguém, não queremos forçar ninguém à regionalização, mas queremos que deste Congresso, as bases deste partido, não se deixem levar pelo sindicato de voto de alguns todo-poderosos do partido. Nós queremos que não saia daqui um sinal negativo em relação a um compromisso, a um capital político do PSD. Nós queremos que, de facto, a moção que eu subscrevo e que aqui vem defender, que não tem grandes apoios poderosos, é uma moção que emana lá de baixo, das bases, de gente que não tem grande peso neste Congresso. Mas o que vale são as ideias. E eu peço que não saia aqui o esmagamento dessa moção. Ela tem que ter um sinal positivo lá para fora, porque caso contrário, nós estaremos a criar problemas ao PSD, ao professor Cavaco Silva, colocando-nos em contradição e sujeitos aos ataques dos nossos adversários. Eu tenho a consciência, meus caros amigos, de que é uma situação demasiado inconfortável vir aqui substituir o discurso apologético pela denúncia do dualismo social e regional. Eu sei, de facto, quais são os riscos deste combate. Conheço as forças em presença. Mas a minha luta, que fica aqui muito claro, é por ideias, não é por lugares. Eu não quero saber de lugares para coisa nenhuma. Estou a representar, sim, uma ideia dentro deste partido. E mal dentro deste partido, quando houver aqui o unanimismo, quando ninguém puder divergir, quando desaparecer daqui, de facto, a política ou a diversidade daqueles que têm ideias diferentes. Porque é isto que faz a força do PSD. Eu prefiro ficar de fora da cúpula do que ter que enfiar necessariamente a canga que querem enfiar-nos a todos nós. Em nome das ideias, não prescindirei. E sabem porquê, meus caros amigos? Porque não há muitos anos... Termina o seu tempo, Mendes Bata. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Uma pessoa que eu muito prezo, não há muitos anos, afirmou no encerramento de um congresso decisivo do PSD que a política sem convicção, sem risco e sem desafio é uma chatice e que a política sem ética é uma vergonha. E, meus caros amigos, o país e as bases... O país e as bases do PSD estão fartos de assistir ao triunfo do cinzentismo e dos mangas de alpaca da política, a coberto da aura cor de laranja do professor Cavaco Silva. Na antiga mitologia celta, o cor de laranja representa a força, acabou o seu tempo, a perseverança. É só 10 segundos. Representa a força, a perseverança, a luz, e é também a cor das chamas que afugentam os maus espíritos. Mas o cor de laranja é também a cor das colheitas e do outono. Exatamente o tempo e a cor deste Congresso, de onde eu espero que saia um sinal de prosperidade e um sinal de que também é o tempo de mudar da folha dentro do PSD para o bem e para o futuro de Portugal. Olha para isto, está a ver?